Eu acredito que alguém, em algum lugar, pode se inspirar e aí dar o primeiro passo no empreendedorismo. E aí existe uma frase que tem me acompanhado, eu acredito que essa frase é do Caio Carneiro: "Dê o primeiro passo, que Deus dá o chão para você". Então não existe momento perfeito para empreender. Então as lições de vida e valores que o meu avô transmitiram acabaram por impactar também a minha vida profissional, tá. E aí qual foi o impacto disso? A coisa de ser incansável para trabalhar, a ideia de acordar cedo, de procurar cuidar também da saúde, para não faltar ao trabalho, de ser disciplinado com o trabalho, de ser disciplinado com tudo aquilo que envolve o cumprimento das tarefas necessárias para que o trabalho competentemente venha a ser executado. Além disso, também esse olhar de poupar, de procurar ter uma reserva financeira e transformar essa reserva financeira em investimentos que possam perpetuar recursos. Isso também foi uma outra grande lição que eu pude aplicar da minha vida familiar, pessoal, para a minha vida profissional, tendo meu avô como alguém que me inspirou. A respeito, da liderança, né, como é que o meu avô influenciava. Meu avô, ele teve 5 filhos e o meu avô teve mais de uma dezena de netos, tá. E já está agora com bisnetos. Então, o DNA dele foi se propagando. Mas como é que ele liderava? Ele não liderava pela violência ou pelo grito, ele liderava realmente pelo conhecimento, pela sabedoria de vida. A universidade do meu avô foi a vida. Então, por vezes, nós víamos a dedicação, nós vimos o exemplo de fé, o homem que ia para a igreja, o homem que estava buscando a Deus, nós vimos o homem que procurava sustentar a família, que não deixava faltar alimento, um homem que revelava, por exemplo, o trabalho como sendo de vital importância, de grande importância. Como eu estava dizendo para vocês, eu tenho uma lembrança, o meu avô, mesmo aposentado, continuava trabalhando. Ele tinha ali 2 pequenos sítios, um sítio em Caucaia, um sítio em uma área de Fortaleza, né, um sítio urbano, e ele continuava se dedicando. Uma outra curiosidade é que um dos hobbies que ele teve era um hobby que dava dinheiro, então ele tinha um hobby da construção civil. Então ele tinha vários terrenos, terrenos em áreas da periferia, e ele ia construindo casas, e essas casas foram se transformando em patrimônio, e ele fazia locação dessas casas, locações de terrenos, locações de prédios. Então era alguém movido pelo trabalho, pelo desejo do crescimento, pelo olhar de querer mais da vida, mas ele não perdia algo que era tão singular: a fé e a simplicidade. A fé e a simplicidade. Mas não era bobo não, tá, pessoal? Ele não era um homem tolo nos negócios. Então ele era muito atento, desconfiado, por vezes só começava a se conectar realmente com as pessoas quando ele fazia a leitura da alma das pessoas e sabia que as pessoas estavam a falar a verdade, e isso vinha acontecendo aos poucos. E essas lições poderosas, elas foram sendo transmitidas para os filhos e foram sendo transmitidas para os netos, e muitas vezes ele não precisava dizer uma palavra, porque a inspiração que ele nos dava era através do seu próprio testemunho de vida, a partir das suas próprias ações. A respeito, do relacionamento com os clientes ainda, eu acho que essa é uma lição poderosa, né, que hoje eu guardo. Existiam muitos clientes que não tinham todos os recursos para comprar estoque. Então, o meu avô tinha armazéns, nesses armazéns o meu avô, como eu disse para vocês, ele tinha distribuidoras de alimentos e bebidas, né. A questão da bebida realmente era muito forte dentro do comércio que o meu avô fazia, e muitos clientes de pequenos mercados na periferia de Fortaleza, do pequeno mercantil, eles não tinham na hora capital. Então o meu avô criava o nível de fidelização, onde o meu avô, ele era o financiador.
Ele dava crédito para que vários comércios de Fortaleza pudessem existir. E isso criava um elo entre as famílias de clientes e o meu avô. Eu lembro muito claramente que uma das maiores distribuidoras de bebidas, né, aliás, uma das maiores indústrias de bebidas do estado do Ceará, chegaram a convidar toda a nossa família para participarem da festa da empresa, porque o meu avô era um dos maiores compradores e um dos maiores distribuidores, né? Aí eu estou falando da família Targino, por exemplo, que vem agora aqui à minha memória. Então ele inspirava, ele agia, ele não ficava, digamos, pensando nas suas mágoas, pensando na origem pobre, humilde, ele não ficava lambendo as suas feridas. Ele agia, ele avançava, ele atuava. Para ele, o próximo dia poderia ser o melhor dia do que o anterior. E por vezes, óbvio, como todo ser humano, tinha muitos problemas, né? Mas ele sempre tinha esse olhar. Que amanhã será melhor. Ele tinha sempre esse olhar do poupador e do investidor. E ele também tinha na sua natureza, mesmo que ele fosse um homem ávido nos negócios e mesmo que ele procurasse entender um pouco da alma humana, mas ele tinha uma característica, ele não desacreditava do ser humano. Então ele não fazia negócios tolos, óbvio que ele errou na sua trajetória também, por vezes eu escutava essas histórias dele para com a minha avó e até mesmo os meus tios também chegaram a comentar. Mas ele procurava entender a natureza humana, ele procurava acreditar na palavra do ser humano. Então isso foi algo que também chamou muito a minha atenção. Nós que somos empreendedores, você que está empreendendo, é muito importante nós conversarmos com os nossos clientes e entendermos qual a necessidade deles, né? Por vezes alguém quer comprar pão, digamos, alguém quer comprar um remédio, quer comprar um móvel, enfim, quer comprar um produto, seja ele físico ou digital. E às vezes nós queremos vender coisas completamente diferentes. Então, uma lição que eu aprendi com meu avô, ele vendia aquilo que o cliente necessitava. E quando ele percebia que o cliente estava indo para além, ele mesmo recolocava, reposicionava o cliente no seu devido lugar. Então isso também é uma lição, nós precisamos entender um pouco sobre a alma das pessoas, e isso não é algo instantâneo, a gente precisa conversar, a gente precisa se conectar, e eu acredito que isso acaba se transformando em um verdadeiro propósito, em negócios que são movidos por propósitos. As pessoas dizem, cara, então o dinheiro não é importante. Claro que o dinheiro é importante ganhar dinheiro, o dinheiro ele é decisivo para que a gente possa investir, avançar, comprar tecnologia, comprar material, financiar bons profissionais, mas o amor ao dinheiro realmente é a raiz de todos os males. E nós precisamos racionalizar isso, né? Criar negócios que tenham um propósito. Vocês sabem que a Criative ela é estúdio e ela produz conteúdo. E nós estamos em uma caminhada importante. Então começamos essa caminhada lá em junho de 2020 e nós já estamos há mais de 4 anos nessa caminhada. E o que eu posso dizer claramente para vocês é que nessa caminhada nós entendemos que as pessoas são mais importantes do que as coisas. E o que nos move nessa caminhada é o propósito de poder ajudar as pessoas que têm sonhos, tirar esses sonhos do papel, elaborar produtos, seja a forma de vídeos, microvídeos, podcasts. Esse é o nosso desejo. Nós fazemos isso com o uso de tecnologia e nós temos, por exemplo, Amaran, Aptory, Canon, mas talvez você não conheça esse mundo do audiovisual, né? Então, eu vou procurar falar de uma forma mais simples. Nós temos na Canon uma câmera de alta sofisticação e simplicidade ao mesmo tempo que consegue captar imagem onde a paleta de cores, ou seja, as cores serão reais. Você não será, digamos, um vulto. Você não vai aparecer como um vulto, né? Você não vai aparecer borrado. Então, a iluminação, você tem um Amaran, um canhão da Amaran, lhe permite outra coisa também, o índice de resolução de cores.
Então a sua imagem ela aparece autêntica e as cores, seja a sua cor de pele, seja a cor dos seus olhos, seu cabelo, as roupas que você está utilizando, o seu cenário, eles são realçados. E aí, tudo isso também acontece porque nós temos a melhor captação. Então a gente utiliza uma mesa Yamaha, ela é uma mesa de 20 canais e ela consegue ser sofisticada para aquilo que nós almejamos. Então ela tem um compressor para abafar os ruídos. E depois disso vai para uma placa de tratamento. Então os computadores são gamers. Isso facilita demais, seja gerações, as últimas gerações que envolvem Macs, Lenovo. Então, nós procuramos, aqui na Creative, fazer o simples com excelência. E o que é o simples? É entregar para você aquilo que você almeja receber. E o que é excelência? A melhor utilização da tecnologia para potencializar a elaboração do produto que você almeja receber. E se nós falharmos com você, a gente vai procurar corrigir, a gente vai procurar sanar o dano, a gente vai procurar dar a você a melhor condição e potencializar a sua experiência, porque nós sabemos que, na realidade, quando você elabora um produto, você está almejando alcançar um propósito. E esse propósito pode ser um propósito de impactar a sua família, impactar os seus amigos, ou seus clientes, ou fazer com que a sua big idea, a sua grande ideia, ela possa alcançar o Brasil. Alcançar a cidade, o estado, alcançar o Brasil. Então nós te ajudamos a fazer com que essa mágica possa acontecer.